para quem não me conhece, eu sou Gabriele, psicóloga, e o foco do meu trabalho é ajudar aí as pessoas a lidarem com a ansiedade social, com a timidez, com a insegurança. E no vídeo de hoje eu quero ensinar uma estratégia, muito utilizado na terapia cognitivo-comportamental, que pode aí te ajudar a lidar, com a insegurança, que pode te ajudar a identificar suas crenças disfuncionais, que pode te ajudar a encontrar formas mais leves, de você olhar aí para a vida e para as situações que você enfrenta, tá certo? E essa estratégia chama-se questionamento socrático, tá? Essa ideia, do questionamento socrático vem de Sócrates, tá? Então, Sócrates aí foi o primeiro filósofo que trouxe um pensamento investigativo, que trouxe a ideia de pensarmos sobre quem nós somos, qual papel eu exerço no mundo, tá? Então, Sócrates, não dava respostas aí aos seus alunos. Pelo contrário, ele fazia perguntas a eles, fazia com que conseguissem pensar aí sobre os temas e encontrassem suas próprias respostas, tá? Então, o questionamento socrático é um modo investigativo de vivência pessoal que te ajuda a chegar nas suas crenças, nos seus pensamentos, nos seus valores, tá? E é por isso que muitas vezes na terapia, o psicólogo te leva a pensar. Ele te faz perguntas, e não necessariamente aí te dá respostas, tá bom? Muitas pessoas falam, eu não, vou no psicólogo pra quê? Ele fica perguntando, não me dá resposta alguma, justamente por conta dessa técnica, É para que a gente consiga ajudar o paciente, a se envolver aí no próprio processo, a se envolver no processo da sua própria decisão, tá? E a tendência disso é que a terapia seja mais colaborativa, que o paciente entenda que ele, é que precisa encontrar suas respostas, tá bom? E caso isso não ocorresse, caso na terapia o psicólogo desse as direções e falasse, você pensa dessa forma por conta disso, faça aquilo, ou faça, enfim, tome a decisão X ou a decisão Y, possivelmente o paciente iria rejeitar aquilo, Então essa coisa de trazer o questionamento faz da terapia algo mais colaborativo e o paciente consegue, identificar aí suas próprias crenças e consegue encontrar uma resposta mais adaptativa, para aquilo que ele está vivendo. E isso é muito funcional, é muito assertivo em um processo terapêutico, tá? Então, logo, a função do questionamento socrático é te treinar, tá? Para você encontrar suas próprias respostas, para te treinar a encontrar aquilo que funciona para você e não para mim, ou para o seu vizinho. Não, é muito subjetivo. Então, você vai aprender, vai ser treinado para encontrar o que funciona para você, tá certo? E esse é um dos motivos pelo qual eu bato na tecla, tanto aqui quanto lá no Instagram, sobre a importância de você passar a questionar seus pensamentos, tá? Isso porque questionar esse pensamento te leva a uma busca mais investigativa sobre si mesmo, tá bom? E o questionamento socrático, ele tem aí pelo menos 5 objetivos, tá? E o primeiro objetivo é buscar o esclarecimento. Então aqui o intuito é que você consiga enxergar com clareza, os seus pensamentos, o que você sente, a forma com que você se comporta, tá? E uma pergunta-chave que pode te ajudar na busca por esse esclarecimento é: o que isso de fato significa para mim? Tá bom? Então já pausa esse vídeo, pega papel e caneta se você não pegou, para você anotar essas perguntas chaves que eu vou te trazer aqui, tá? Nesses 5 objetivos aí com o questionamento, porque vão te ajudar na sua vida diante das situações, tá bom? Você pode resgatar essas perguntas para se conhecer, para entrar em contato com as suas crenças, com o que você está sentindo, tá bom? E um exemplo desse esclarecimento, na prática aí, digamos que você está aí se sentindo um pouco chateado porque você não conseguiu se posicionar diante do seu chefe, por exemplo,
E aí você começa a pensar que você não é capaz de dizer o que pensa, que sempre fraqueja diante do seu chefe, etc, tá? Então, nesse momento, se pergunte, o que isso significa para mim? O que essa situação me remete? Ter dificuldade de me posicionar diante do meu chefe significa o quê? Tá certo? Um segundo objetivo, né, do questionamento socrático é a suposição. Então aqui você tenta aí olhar através dos olhos de outra pessoa que não está ali na situação, tá? Então usando o mesmo exemplo do chefe, né, da sua dificuldade em se posicionar diante dele, você pode se perguntar, o que a pessoa X que está de fora dessa situação poderia supor nesse caso? Percebe? É tudo um questionamento. Isso nos ajuda a encontrar as respostas, tá? Por incrível que pareça, a gente funciona. E um terceiro objetivo é você verificar evidências, tá? Então aqui você busca evidências contra e a favor do seu pensamento. Então, se você pensa, por exemplo, que você é incompetente por não ter, né, se posicionado ali diante do seu chefe, busque quais evidências apontam que você de fato é incompetente e quais evidências te dizem que você não é incompetente. Percebe? Você vai colocar na balança, você vai deixar aquele pensamento mais racional, você vai conseguir olhar de frente para ele para depois poder flexibilizar. Tá certo? Porque muitas vezes a gente acredita, poxa, eu não consegui me comunicar com o meu chefe, não consegui dizer o que eu pensava. Logo, sou incompetente. É uma regra, né? Uma crença aí intermediária. Então você precisa flexibilizar isso, tá? Entenda, de fato, porque eu não consegui falar com o meu chefe, eu sou incompetente? Mas o que me faz ter certeza disso? O que é ser incompetente para mim? Né? Então você vai conseguir mudar muitas vezes a forma com que você está olhando para aquela situação. Então nessa situação, por exemplo, poxa, não, desta vez eu não consegui me posicionar com o meu chefe, mas isso não tem nada a ver com eu ser incompetente ou não. Tem a ver com que naquele momento, por algum motivo, eu não soube achar a resposta certa ou as palavras adequadas e eu apenas fiquei calado. Mas não diz que como um todo, no 100%, eu não sou capaz, tá certo? Um quarto é buscar outras perspectivas. Então, esse é um pouco semelhante ao da suposição que a gente já falou, né? Então, aqui você analisa a situação como se você estivesse fora dela, tá? Então, pensa da seguinte maneira, se um amigo estivesse passando por isso, né? O que é que ele diria? Qual conselho eu daria a ele? Tá bom? Então isso vai te ajudar. E o quinto e último é verificar as consequências. Aqui você avalia quais as consequências da situação que você vivenciou. Tem alguma consequência? Certo, gente? Treine ser socrático aí na sua vida, tá? Porque é isso que te ajuda a se conhecer. Gabriele, como eu desenvolvo isso na minha vida, né? Tem uma lista de perguntas prontas. Gente, dica primordial. Basta você ser curioso, basta você se questionar, tá? Passe a se interessar mais por si mesmo, certo? E Gabriele, por que é tão importante eu passar a me questionar, né? Mais uma vez eu repito, porque como eu falei lá no início, né? Fazendo isso, você consegue acessar as suas crenças, seus pensamentos automáticos, suas regras, pressupostos, tá? E são essas crenças que te influenciam, tá? Influenciam aí o seu comportamento, muitas vezes a forma como você se sente e, consequentemente, vai influenciar como você percebe, como você interpreta o meio à sua volta. Tá? Então, um exemplo para ficar fácil e claro o que eu estou tentando te dizer. Quando falamos, por exemplo, em ansiedade social, que é um tema que eu abordo muito, né? Falamos de pessoas que têm um medo excessivo da avaliação negativa das pessoas. Logo, elas interpretam as situações, né, que envolvam aí a interação social de maneira perigosa, entre aspas, tá? Então elas acreditam que se cometerem qualquer tipo de gafe, elas vão ser humilhadas, vão ser constrangidas aí na frente de todo mundo. Isso nada mais é do que uma perspectiva, tá? Do que uma interpretação, né, que você tem de uma situação. Então quando você passa a se questionar, você avalia se os seus pensamentos têm ou não evidência. E isso te ajuda no processo de socialização. Isso te ajuda a socializar, porque vai te ajudar a enxergar essa situação
de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Vai te ajudar pelo menos a flexibilizar isso, a colocar aquele pensamento em dúvida, tá? Ah, vou passar vergonha caso eu socialize. Pelo menos na dúvida sobre esse pensamento você vai ficar usando esse questionamento, através desse questionamento socrático, tá certo? Então, digamos que você foi convidado aí para uma festa, né, de aniversário da filha aí de uma colega de trabalho. Mas diante da sua insegurança, diante da ansiedade social que você sente, você prefere não ir, tá? Porque você acredita que chegando lá, né, vão ter pessoas que você não conhece, você não vai saber o que dizer, e aí você vai acabar passando qualquer tipo aí de vergonha, tá? Se você simplesmente engole, né, coloca para dentro todos esses pensamentos sem ao menos questionar, a tendência é que você evite, né? A tendência é que você não vá à festa, tá? Já se você usa o questionamento socrático e você se pergunta, o que de pior acontece se eu for à festa? Quais evidências eu tenho de que eu vou passar algum tipo de vergonha? Te dá ao menos aquela duvidazinha, né? Daquilo que você tá aí pensando, sobre aquilo que você tá pensando, concorda? Tá? E aí talvez o seu comportamento mude. Talvez você não evite ir à festa, entende? Talvez você vá à festa e aí isso, consequentemente, vai te ajudar a flexibilizar suas crenças. Percebe que aqui, né, se você não questiona, você não identifica a crença, logo você repete o comportamento, né, que acaba aí te fazendo se sentir ainda mais incapaz, ainda mais incompetente, né, no quesito socializar. Né, que te faz aí se sentir cada vez mais inseguro, né, acreditar que você nunca vai conseguir socializar. Percebe que quando eu questiono, eu flexibilizo isso, né? Quando eu questiono, pode ser que eu não evite, e isso vai fortalecer uma outra crença, né? Uma crença mais funcional, de que eu consigo socializar, eu sou capaz de socializar sim. Certo? Então, o intuito de você se questionar, né, é que você consiga aí olhar outras perspectivas, é que você consiga encontrar uma forma de interpretar situações através de uma maneira mais flexível, tá? Porque é fazendo isso que você consegue se comportar de outra maneira. Fazendo isso é que você consegue flexibilizar, mais uma vez eu repito, flexibilizar as crenças aí de incapacidade, de incompetência, enfim. Certo, gente? Muita informação, né? Bom, um exemplo, né, que eu deixo sobre se esquivar, né, de ir aí à festa de aniversário, só um complemento, né? Pense assim. Ok, se eu me permitir ir a essa festa, né? Então foi o pensamento básico. O que de pior acontece? A partir desse pensamento você consegue flexibilizar, tá? E a partir dessa flexibilização, tenta encontrar aí um pensamento alternativo, tá? Que poderia ser, bom, de fato eu não conheço muitas pessoas que vão à festa, mas eu posso chegar lá, eu posso me permitir fazer novas amizades, né? Afinal, o que de pior acontece se eu puxar assunto com alguém? Percebe como esse questionamento te permite, né, a mudar de comportamento, ao menos tentar, tá? Ao menos olhar de uma outra perspectiva, né? Ajuda a flexibilizar de fato as suas regras, tá? Então comece a implementar esses questionamentos na sua vida, comece a ser uma pessoa curiosa aí consigo mesma, né? Com o que você sente, com como você se comporta, com o que você pensa, porque é isso que te ajuda a entender suas inseguranças, né? O porquê você se sente tão insegura, é isso que te ajuda a encarar essas inseguranças, tá? E por vezes verá aí que às vezes nem havia motivo para se sentir tão inseguro e incapaz. Certo, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.